Hoje a gente vai falar sobre acesso ao quarto ventrículo, falar do acesso até o alvéolo tonsilar e para isso a gente vai falar sobre a anatomia também da região. Componente ósseo desse acesso é a região da fossa posterior, que é composto por três ossos: osso occipital, parte petrosa do osso temporal e a parte posterior do osso esfenoide, que corresponde ao clivus, que é essa região aqui da fossa posterior. Tá? Componente parenquimatoso do cerebelo, a gente vai ter três superfícies: uma superfície tentorial, que é aquela superfície que está em contato com a tenda do cerebelo, que é mais superior; uma superfície petrosa, que é mais anterior, que está em contato com a parte petrosa do osso temporal; e uma região suboccipital, que é uma região mais inferior, que é a região onde a gente vai falar do acesso. Na anatomia do cerebelo a gente tem um vermes, que vai abraçar o quarto ventrículo, tem a região da úvula e tem a região das tonsilas. Essa aqui é a região onde fica repousado o quarto ventrículo, a região mais central. As tonsilas são as tonsilas na visão inferior, que vão esconder o quarto ventrículo da gente durante o acesso. Elas vão estar na frente do quarto ventrículo, tá? E na região anterior ao quarto ventrículo a gente vai ter o tronco cerebral. As tonsilas, elas são mais laterais. Na parte superior, no teto do quarto ventrículo, a gente tem contato com o véu medular superior, e o véu medular superior vai ter uma relação com a língula. Enquanto a gente vai ter também o véu medular inferior, que vai ter uma relação, um contato com o nódulo do cerebelo, que é uma visão inferior do cerebelo, onde a gente vê o véu medular superior em relação com a língula, vê aqui as tonsilas cerebelares, o véu medular inferior, que é essa região azul, que tem relação com o nódulo do cerebelo. A região do véu medular inferior corresponde à parte caudal do quarto ventrículo, junto com o véu medular superior, tá? Aqui é uma visão lateral esquemática do quarto ventrículo, mostrando aqui o teto do quarto ventrículo, que é o véu medular superior e inferior. O teto do quarto ventrículo, que é essa região da tenda, ela é formado pelo véu medular superior e pelo véu medular inferior. E a gente vai ter também o assoalho do quarto ventrículo, que vai ser a face dorsal do tronco cerebral. A gente vai ter também o forame de Magendie, que vai se abrir para a cisterna magna e que está na região mais medial, representado aqui na figura. E a gente vai ter também o forame de Luschka, que vai abrir para o recesso lateral e depois vai se abrir para o ângulo ponto cerebelar. Não está visto aqui na figura. Na região mais superior a gente tem um aqueduto cerebral. Na região do assoalho do quarto ventrículo, a gente vai ter naquela região ali o dorso do tronco, o dorso da ponte e do bulbo. O assoalho ele vai do ápex ao óbex, vai do aqueduto até o óbex, né, da uma ponta a outra. Existe uma linha mediana nele, uma linha medial, que vai em toda a sua extensão, que é o sulco mediano. E a gente vai ter também o sulco limitante, que é paramediano, e ele vai separar estruturas que são mediais e laterais a ele. As estruturas mediais a ele estão relacionadas com núcleos motores. As regiões mais laterais a ele estão relacionadas com núcleos sensitivos. E de superior para inferior, a gente tem como estrutura a eminência medial, que corresponde ao colículo do facial, a estria medular, que é essa região que é uma linha que liga os dois recessos laterais na parte mediana e delimita a ponte do bulbo. Tudo que for acima é ponte, tudo que for abaixo é bulbo. A gente vai ter também delimitado o trígono do hipoglosso, mais superior, e o trígono do vago, mais inferior. A área vestibular, que é mais lateral, sensitiva, e a área do tubérculo acústico, que também é lateral
e sensitiva. E a gente pode dividir esse quarto ventrículo em 3 partes, uma parte superior, uma intermédia e uma inferior. A parte superior vai do aqueduto até a região entre os pedúnculos cerebelares, do aqueduto até os pedúnculos cerebelares. A parte intermediária vai dessa região dos pedúnculos até a região entre os recessos laterais. E abaixo do recesso lateral até o óbix é a parte inferior. Isso é importante para a gente porque divide ali e muda os acessos nessa região. Os acessos mais superiores, a gente pode ter um acesso transnasal, retrosigmoide e petroso anterior ou posterior. Um acesso intermediário, a gente pode ter um acesso petroso posterior, transnasal ou retrosigmoide. O inferior pode ser um transnasal, transoral, transcondylar e suboccipital. O inferior é o que muda mais. Em relação ao teto do quarto ventrículo, ele vai ter 2 partes. Uma parte mais cranial, que é o véu medular superior, e uma parte mais caudal, que é o véu medular inferior. E o véu medular superior ele não tem plexo coroide, enquanto o véu medular inferior vai ter a tela coroideia. Essa tela coroideia ela vai passar pelo forame de Magendie até a região do fastígio, onde ela cruza lateralmente em direção ao forame de Lustica, no recesso lateral, fazendo esse formato de L invertido. Do recesso lateral, ela segue para o ângulo ponto cerebelar. Aqui representando essa figura que mostra essa relação anatômica da tela coroideia no véu medular inferior, fazendo esse sinal do L invertido, seguindo para o forame de Lustica até o ângulo ponto cerebelar. Aqui é uma região lateral, mostrando a face de abertura do ângulo ponto cerebelar, a sua relação com os nervos cranianos 7º e 8º par. E a sua relação também com o flóculo cerebelar aqui. E aqui é a região de interesse, a nossa face suboccipital. Aqui é a região entre as 2 tonsilas cerebelares. No meio delas a gente vai ter uma região chamada de valécula, que fica entre as tonsilas. E essa é a região que vai dar acesso ao quarto ventrículo. Uma visão mais aproximada mostrando tonsila, valécula. E a úvula ela vai esconder o nódulo que vai estar em contato com o véu medular inferior, a úvula aqui na frente da região do nódulo. E aqui é uma visão depois de retrair a tonsila, onde a gente identifica as estruturas que dão o nome ao acesso telovelo tonsilar, onde a gente vê o véu medular inferior, que vai do nódulo ao flóculo, e a tela coroideia, representada aqui. E a junção entre a tela coroideia e o véu medular inferior é chamada de junção telovelar, que dá nome ao acesso. Aqui é um afastamento das 2 tonsilas, onde a gente vê a junção telovelar, que é a região onde a gente vai abrir, é a região aberta, para a gente ter o acesso, para a gente expor a parte inferior do quarto ventrículo. Aqui vai ter vasos importantes que a gente tem que ter cuidado. O vaso mais importante é a paica, principalmente esses segmentos P3 e P4. Na anatomia da paica, ela é uma artéria que se origina das artérias vertebrais. Ela é a artéria cerebelar posterior inferior, né? É resumida nesse nome paica. E ela vai ter 5 segmentos. Um segmento P1, que é o segmento bulbar anterior, que passa anterior ao bulbo e vai se curvar lateralmente, passando pelo complexo dos nervos cranianos 9º, 10º e 11º. Quando ela passa por ali, essa curvatura ela é chamada de segmento P2, que é o segmento bulbar lateral. Então, e a partir daí, ela faz um looping ascendente, que é a região de P3, que é o segmento tonsilo-bulbar. Essa ascensão vai virar segmento P4, chamado de segmento telovelo tonsilar,
E por fim, a gente vai ter um segmento cortical que vai em direção ao vermes e aos hemisférios cerebelares, que é o P5. Então, é isso. E a gente vai ter algumas veias importantes também. A veia retrotonsilar, representada aqui, e a veia do véu medular inferior. Aqui. Em relação ao posicionamento do doente, ele é posicionado em decúbito ventral, com uma flexão da cabeça, deixando ele 2 dedos de distância entre o externo e o mento. Pacientes são posicionados no fixador de crânio. Se forem menores de 2 anos, a gente não pode usar o pino, a gente coloca ele na ferradura. A incisão é uma incisão mediana, na região occipital, que vai do íneo ou acima do íneo até a região do processo espinhoso de C2. A incisão na fáscia muscular, ela tem um formato de Y, como está visto aqui, que vai facilitar o fechamento da fáscia, vai dar um melhor fechamento da região da fáscia. A incisão é feita, a dissecção dos músculos é feita através do ligamento nucal, que é a região avascular, que sangra menos. E a imagem final do acesso, a gente vai ter a exposição de todo o osso occipital e do arco posterior de C1. A gente tem que ter cuidado para não lesar a membrana tectal ou membrana talanto-occipital. E na craniotomia, a gente tem que fazer a craniotomia abaixo do íneo, onde tem a confluência dos seios, evitar lesões de seio, que tem uma região de vários seios venosos, e os burroles geralmente são posicionados assim: abaixo do íneo, 2 seios paramedianos, fugindo do seio occipital, e você pode fazer outros burroles sempre abaixo dessa região do íneo e do seio transverso e do seio sigmoide. A gente abre a craniotomia até o forame magno e também tira o arco posterior de C1. A durotomia é feita no formato de Y, com o objetivo de fugir aqui do seio occipital, por isso que a gente abre em Y. Pode fazer também um formato arciforme no sentido inferior. E a visão final do acesso que a gente vai ter vai ser a visão aqui do cerebelo, com a região das tonsilas e da úvula exposta.